Boa noite. Deu boa noite. Eu parece quieto na hora. Olá, irmãos, bem-vindo ao canal Cordeiro de Deus. Meu nome é Lucas, você está aqui com mais um vídeo. Hoje, com uma grande participação aqui, meu querido irmão. Só que para não poder perder a graça, vou deixar que ele se apresente. Fala aí, meu irmão, de onde você é, seu nome, denominação. Olá, irmãos, meu nome é Saulo, eu sou de Belo Horizonte, nascido e crescido em Belo Horizonte, sou casado há 5 anos, tenho um filho, Otto, que tem 9 meses, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, curso o 2º ano do seminário Reverendo Nicodemos de Noel Weller e trabalho com a mocidade e também com os adolescentes com a UPA. Tamo junto aí, me ajuda com a Uma bênção esse homem aqui, ó, desde o dia que ele foi lá na igreja, que a gente se conheceu, deu uma grande amizade, que era seminarista. Eu pensei, não, eu tenho que, se eu quero ser seminarista também, eu quero mostrar pro seminarista que eu quero ser seminarista. É como se, é quase o básico. Quando a pessoa quer ser algo, ela quer mostrar para aquela lá também que ela é. E hoje nós estamos aí, e hoje vai estar nos contribuindo aí com o seu conhecimento. O seminário aqui de Belo Horizonte vai tirar muitas dúvidas no nosso tempo de hoje, que nós estamos vendo muita essa pandemia, volta de Jesus, sinais, cada vez mais coisas revelando a glória de Deus. E nós vamos tentar trazer alguns assuntos aqui para poder te ajudar, te auxiliar, trazendo mais uma esperança, um pouco de dúvida que nós temos. Então, meu irmão, tá preparado? Preparado. Vamos lá, faça aí suas perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, essa pandemia em geral que está tendo, os sinais que estão ocorrendo, tem interferência alguma coisa sobre a volta de Jesus? Lucas, o que podemos dizer a respeito deste coronavírus? A respeito desse vírus, deste momento que estamos vivendo? Primeiro, não é um momento único na história. Sim. Outrora, antes na história, já teve diversos momentos em que pandemias, em que vírus matou muitas pessoas e contaminou o mundo. Então a primeira coisa que vale ressaltar é que não é um momento único da história. Isso já ocorreu várias vezes. Então nisso nós podemos ver o que é a soberania de Deus sobre toda essa história, sobre todo esse tempo. Assim como se daqui a uns anos vier alguma guerra, nós não devemos ficar assustados, porque não será a primeira guerra. Sim. Já teve outras guerras, já teve outros momentos de calamidade. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza, de que todos os momentos em que teve guerra, em que teve calamidade, em que teve pandemia, Deus sempre esteve no governo. O tempo inteiro Deus sempre governou todas as coisas. Não é o acaso. O homem, ele tem a sua responsabilidade diante disso. Estamos vendo aí diversas discussões entre Estados Unidos e China sobre a negligência em questão da saúde, da vida, da alimentação na China e como isso prejudicou e fez isso. O homem, ele é responsável pelos seus atos, sim, mas isso não tira o ato de que Deus é soberano sobre todas as coisas e governa sobre tudo. Agora, este momento é o momento em que nós, pelo menos nós, igreja, devemos ficar atentos, porque é o momento em que nós estamos presos dentro de casa. É o momento que devemos tirar este momento para glorificar o nosso Deus, para buscar o nosso Senhor, para buscar mais em santidade, para buscar mais em oração. É o momento em que Deus está nos dando de oportunidade para nos achegarmos ao Senhor. Podemos olhar isso como um juízo de Deus sobre a nação? Não, eu acho que devemos olhar isso como uma misericórdia de Deus. Porque o que todos nós merecíamos, Lucas, seria a condenação. Seria o juízo de Deus de uma vez por todas. Agora, quando Deus nos dá momentos de podermos refletir, olhar para fora e ver o quão perigoso está o mundo, nós temos essa oportunidade, essa graça. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia de Deus. Então nós temos que olhar para essas misericórdias do Senhor. Nós temos que ver isso, arrepender de nossos pecados e sempre voltar para o Senhor. Bom lembrar do que você falou, a questão de várias pandemias já houve. Eu acho que a mais famosa é a gripe espanhola. Que matou, acho que foi a maior que teve até hoje. Aí teve a peste negra, teve várias outras. Mas é por isso que eu estou falando, porque as pessoas pensam que isso que está acontecendo no mundo é um momento único na história. Sim. E não é um momento único, diversas vezes já aconteceu. Só que nós não vivemos isso. Às vezes nos
avô de alguém viveu, mas nós não vivemos isso. Então nós temos que pensar isso, porque as pessoas pensam dessa forma. Assim como tem muitas pessoas que pensam que isso está acontecendo porque o Brasil é terrível, porque o Brasil é muito mal. Porque, gente, é algo mundial. O mundo é mal. O mundo é mal. O mundo está sob juízo, sob julgamento deste vírus a qual Deus está governando. E é bom lembrar até a parte de Noé, que Noé construiu a arca e Deus demorou 100 anos para que pudesse mandar o juízo, né? Então a misericórdia, às vezes a pandemia, as calamidades que ocorrem servem para que o povo possa usar isso para o arrependimento, né? Sim, sim. Por exemplo, em qual momento nós vemos Deus governando sobre a sua criação nas Santas Escrituras? Nas 10 pragas do Egito. Sim. Você tem Deus que manda, um Deus que governa sobre piolhos, um Deus que governa sobre gafanhotos, um Deus que governa sobre o câncer, a úlcera, um Deus que governa sobre o céu, sobre os mares. Nós temos ali no Egito a prova de que Deus governa sobre todas as coisas. E Deus sempre falando para libertar o povo dele. E Deus sempre chamando o seu povo para voltar-se para ele num momento como esse. E é bom lembrar que Deus usava do sofrimento para fazer com que o povo se arrependesse. Tanto que tem passagem de Êxodo que fala sobre as pragas, que quando o faraó estava vendo a praga, ele meio que se arrependia, né? Não, beleza, agora eu vou libertar o povo. Sim. E tal. Só que aí, quando Moisés ia lá, não tirava a praga, né? Usado por Deus, o faraó endurecia o coração de novo. Então, sim, quando estava passando pelas provações, era como se fosse fiel. Saiu da provação, foi para a bênção, desviou. É aquele negócio, né? A questão de faraó é um negócio, porque o próprio Deus, quando chamou Moisés, ele já havia dito que iria endurecer o coração de Faraó para não libertar o povo. É estranho, né? Porque você tem um chamado para libertar o povo. Mas o próprio Deus fala que iria endurecer o coração dele para não libertar. Mas qual o propósito de Deus em tudo isso? Mostrar a sua glória para o povo do Egito. Mostrar a sua glória para Faraó, mostrar a sua glória para aquele povo, de que o Deus, os vários deuses que eles tinham, não se compara ao Deus único e poderoso de Israel. Então as pragas no Egito são uma amostra disso. Deus governa sobre o sol, por isso que ele traz a noite. Deus governa sobre o mar, sobre a água, e por isso que ele transforma ela em sangue. Deus governa sobre a criação. Deus governa sobre todas as coisas. Então as pragas do Egito é para mostrar o quanto Deus governa sobre o seu povo, o quanto Deus governa sobre todas as coisas, que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E esse Deus é o mesmo Deus que está governando neste momento em que estamos passando. Sim. E aí, diante disso, nós podemos falar sobre, por exemplo, a volta de Jesus. O que isso se relaciona com a volta de Jesus? De certo, quando a gente ouve o sermão escatológico, a parte escatológica de Lucas, nós vamos ver que realmente fala sobre, nos fins do tempo, que teriam guerras, rumores de guerra, pandemias, algo nação assim. Se levantaria contra nação sobre nação, reino. isso, reino contra reino, né? Algo assim. Mas nós temos que ressaltar uma coisa, Lucas, que lá está escrito, e é muito bem ressaltado pelos escritores da Bíblia, mas ainda não é o fim. Sim. Mas ainda é o começo apenas. Isso aí tem que ressaltar. Porque as pessoas se desesperam, de certo, nós devemos ficar lá, mas porque os sinais têm acontecido, mas nós temos que ler o texto e entender o seguinte: ainda não é o fim. Jesus, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, não temos data marcada, tem pessoas que marcam data, sempre se frustram. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus Cristo nos deixou sinais que apontam para a sua vinda. E esses sinais são guerras, rumores de guerras, terremotos, pandemias, tudo isso aponta para a sua vinda, para que nós venhamos olhar, sim, o nosso rei está voltando. Quando? Não sabemos. Daqui 10 anos, 5 anos, 1 ano? Não sabemos. E bom lembrar que Paulo deixa claro que nós estaremos em tempo de paz, né? Que eles falaram paz, de repente vira repentina destruição. É aquele negócio, Lucas, por quê? Porque nós, igreja, nós temos que entender uma coisa. Nós somos sempre preparados para o sofrimento. Mas o sofrimento que somos preparados, ele em Cristo, ele é um sofrimento que nós passamos com alegria. Sim. Com alegria. Como assim? Vou dar um exemplo. Paulo, quando ele vai lá na carta dele a Timóteo,
ele vai falar do fim do tempo em que as pessoas se cercar-se-ão de falsos mestres, em que as pessoas encherão seus ouvidos de comichões, amarão a si mesmo. Então você tem indícios que o fim dos tempos vai ser algo ruim. Você não tem indício de melhora. Nós às vezes queremos um mundo bom, né, Lucas? Nós às vezes queremos que aqui na terra a paz venha reinar sobre a terra, então nós queremos fazer isso. Mas a redenção nossa não é terrena, a nossa redenção, ela é uma redenção celestial. Sim. Então, nós buscamos sim a paz com todos, nós buscamos sim amar os nossos irmãos, buscamos sim a alegria, só que nós temos que entender que estamos vivendo em um mundo caído, em que as coisas vão só piorar. E isso deve nos fazer o quê? Olhar para o alto e falar, o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando, e a nossa redenção não é uma redenção terrena, não é aqui na terra que teremos a paz perfeita, que teremos a salvação do mundo. Não é aqui na terra. Isso será no céu. Por isso que o mundo é mau, para que você venha olhar para o céu e buscar as coisas lá do alto, onde a traça não corrompe. Então, esse é o foco. Nós temos que pensar o seguinte, que o fim dos tempos é um tempo que as coisas estão piorando, que as coisas vão piorar, mas para que a igreja venha olhar cada vez mais para Cristo Jesus. Sim. Entendendo que no céu é que é a nossa herança, que é a nossa coroa, que no céu que é aquilo que temos que almejar. Pessoas que buscam uma redenção aqui na terra, elas se frustram, porque o homem vai matar, porque o homem vai roubar. Pessoas que depositam sua confiança em governo, em políticos, se frustram, porque o homem vai se corromper. Porque o homem vai se corromper em algum momento, ele vai, porque ele está caído em pecado. Então sempre é bom ressaltar isso. Estamos sim vivendo os últimos dias, como diz Pedro, estamos sim no momento dos últimos dias, mas é o momento para que nós, igreja, venhamos sempre olhar para o céu, olhar para o foco, olhar para Cristo Jesus, nosso Salvador. Entendendo que a nossa vida aqui é breve e passageira, mas entendendo também que a nossa redenção não é aqui na terra, a nossa redenção é celestial. Redenção em Cristo. E o bom, também deixar um ponto claro, é que nós sempre olhamos para sinais físicos, né? Sim. Apocalipse dos 7 sinais, que o sol, a lua se transforma em sangue, então a gente tem aquela em mente assim, a lua literalmente vermelha, pingando sangue, o sol do nada mesmo ficando escuro, então a gente olha muito para sinais físicos, né? Não para sinais espirituais, como Sim. Jesus deixa bem claro. Sim, é o seguinte, ao falar sobre a volta de Jesus, temos que tomar cuidado, alguns cuidados. Por quê? Porque tem muitas pessoas que fantasiam muitas coisas. Muitas pessoas que criam muitas coisas, por exemplo, por meio da ficção. Você tem filmes que falam sobre a volta de Jesus, que mostram aquelas coisas assim, qual você não encontra nas escrituras. Você tem teoria das conspirações que falam sobre chip, sobre aquilo, que tem que deixar as pessoas totalmente Chip da besta. Isso, a marca da besta. Só que uma coisa deve ser vista à luz do texto bíblico. Por exemplo, nós temos várias vertentes a respeito da volta de Jesus, temos várias posições, milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, todas elas têm algo em comum, que é o quê? Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Então todas elas estão de acordo. Só que alguns têm visões diferentes. Por exemplo, tem pessoas que acham que já estamos no 1000 anos, que o milênio é agora. O milênio é agora que está acontecendo. Essa é a posição mais milenista. Os pré-milenistas acreditam que ainda vai vir os 1000 anos. O milênio ainda vai vir. Então essas vertentes, então por isso que Apocalipse, por exemplo, ao ler Apocalipse, nós temos que entender essas posições para fazer uma leitura de Apocalipse de maneira sadia e que não venhamos alegorizar tudo, porque o texto já é um texto muito alegorizado, né? Mas ele tem essa codificação pelo estilo de João, porque João estava preso, e tem todo aquele contexto de perseguição, então por isso que ele usa vários símbolos ali. Mas nós temos que entender isso, nós temos que entender a intenção do autor a escrever Apocalipse. E a gente não pode, por exemplo, pega o chip a marca da besta. Muita gente fala que é o chip, né? Sim. Você coloca um chipzinho aqui, o grão, e aqui e tal, vai ser um chip. Só que se você pensar em João ao escrever Apocalipse, naquele tempo, você acha que ele pensou em chip? Como que a tecnologia Como é que ele seria tão pensar avançada em chip? Ou como é que as pessoas iriam ler aquele texto ali, ó, e falar assim, olha, aqui está falando de chip. Que aquelas cartas são foram enviadas para 7 igrejas. E aí, ó, está falando aqui de chip. Então por isso nós temos que tomar muito cuidado ao ler as escrituras, entender a intenção sempre do autor, sempre para ler Apocalipse, para ler qualquer texto desses.
e sempre ter uma plena certeza de que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Quando nós não sabemos. Quando nós não sabemos o dia, nem hora, Vamos aproveitar. né? Nós temos que nos preparar, né? Vigiar sempre, mas Jesus vai voltar. Vamos aproveitar já esse assunto. Vamos falar então como que nós estamos vivendo uma quarentena mundial. Todo mundo dentro de casa, não pode sair para lugar nenhum, shopping, aglomeração. Eu creio que muita gente entra numa crise de solidão. Sim, Nós somos assim, às vezes nós rimos muito na frente das pessoas, até na câmera que nós estamos gravando, aí de repente nós podemos ficar rindo, redes sociais as pessoas rindo, só que às vezes por trás daquilo há uma solidão ali que a pessoa esconde, né? Usa uma máscara. Sim. E o que você pode nos aconselhar para essas pessoas que entram em solidão pelo fato de não estarem em contato com outras pessoas, não poderem estar dialogando igual nós estamos aqui? Então a pessoa entra numa solidão, sem esperança, não tem algo para fazer. Sim. Olha, isso aí que você falou é muito importante, porque as redes sociais, elas maqueiam a vida da pessoa. Sim. Você tem pessoas que nas redes sociais se mostram tão feliz, mas você vai ver ela dentro de casa, você vai ver ela com sua família, ela é totalmente triste, ela é sozinha, ela não tem alegria, ela não tem paz, uma pessoa insegura. Mas que nas redes sociais é uma pessoa totalmente diferente. Ninguém vai colocar brigando com a esposa, né? Não vai Tô colocar aqui brigando com a minha esposa, colocar... bati nela, né, como que a maioria dos homens aí bate na esposa, acabei de dar um tapa na minha mulher aqui, olha aqui, quantos likes, não vai, né? Então, a realidade é diferente, a vida real é diferente. A vida real, ela reflete outra coisa que as redes sociais mostram. Eu conheço inúmeras pessoas que nas redes sociais se mostram alegres, se mostram felizes e que compartilham de momentos felizes, mas na sua vida, no seu lar, na sua casa, é totalmente triste, totalmente solitário. Não demonstra a alegria que ela demonstra no público, no privado. Então esse é um grande perigo que nós temos hoje em nossa geração, dessa duplicidade, você ser uma coisa nas redes sociais e outra coisa na sua casa, no seu lar. Este é um grande perigo que temos que enfrentar, porque isso, nós não estamos encarando a realidade da solidão. Porque muitas vezes as pessoas estão falando assim, esse momento de coronavírus é um momento que muitas pessoas estão passando por solidão, um momento que muitas pessoas estão tristes, um momento que muitas pessoas estão assim ou aquilo. Mas nós temos que lembrar uma coisa, tem pessoas que são solitárias em meio à multidão. Sim. É mais normal. Tem pessoas que são solitárias em meio à multidão. Isso não é a realidade do coronavírus. Ela apenas está tirando a maquiagem daquilo que já estava lá dentro, que era a solidão. Porque se você for parar a pensar, as pessoas estão dentro de casa, então era para as pessoas estar mais unidas. Sim. Não era para estar tão solitários. Fisicamente era para estar Os unido, jovens, né? adolescentes, fisicamente estão mais próximos dos pais, mais próximos dos irmãos. Você não tem escola externa, você não sai, você não faz isso, os pais não estão, alguns não estão trabalhando externamente. Então era para eles estar mais unidos. Só que o que acontece? A solidão vem e então é demonstrada de maneira mais explícita. E muitos justificam falando, é por causa do coronavírus. Mas não é. Não é. É só, o coronavírus é só para poder mostrar a verdade. Demonstrar aquilo que já estava lá na pessoa. Já estava. E o que as escrituras falam a respeito de solidão? Olha, gente, solidão é algo ruim, realmente, é algo muito ruim. Só que na solidão não é um momento para que nós venhamos ficar tristes e solitários, sem, por exemplo, só deitar e dormindo e não querer conversa com o mundo, algo assim. Não. Perceba uma coisa, qual foi o momento, Lucas, em que Jesus se sentiu mais sozinho? Momento do deserto ou Getsemane? Momento do deserto, no Getsemane, ele chama os seus discípulos para orar e os seus discípulos dormem. Deixa ele sozinho lá. Então Jesus, eu vou ali orar, fiquem aí. Orem e vigiem, eles vão lá e dormem. E o que Jesus vai fazer nesse momento de solidão? Fica agoniando. Agonizado, e ele vai fazer o quê? Ele ora ao Pai. Embora. Então, gente, aqueles que estão se sentindo solitários, aqueles que estão passando por esse momento de solidão, você deve encontrar refúgio no Senhor, assim como o próprio Cristo, no seu momento mais difícil, encontrou refúgio no Pai. Nós devemos encontrar refúgio no nosso Senhor. Nós devemos
nosso momento de solidão, olhar para Pai, eu estou sozinho, eu me sinto sozinho, mas eu sei que eu tenho o Senhor comigo. É o que Lamentações 3, a partir do versículo 22, fala. Nosso irmão Lucas vai pôr o texto aí para nós aí, mas eu irei ler e vocês acompanham o texto aí. Olha o que Lamentações fala, Lamentações 3, versículo 22, a respeito da solidão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Perceba que, como para o autor, a esperança nele está nas misericórdias do Senhor. A esperança nele está em saber que todas as manhãs as misericórdias do Senhor renovam nossas vidas. E essa é a nossa esperança também em meio à solidão. Em saber que todas as manhãs a misericórdia do Senhor renova nossas vidas. Nós temos que ser gratos e saber que Deus nos proporcionou em viver momentos como esse que estamos vivendo. E que as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. É por Deus ser, como a gente disse lá atrás, sendo Deus misericordioso é que nós não somos consumidos. Por Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Mas olha o que continua dizendo o texto. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E olha o que diz aqui. Isso em silêncio. E silêncio, Lucas, onde é que você tem um momento mais de silêncio? O tempo do Velho e Novo Testamento? Não, eu falo assim, um momento em que você consegue ficar em silêncio na sua casa. Momento às 3 horas da manhã orando. É o momento que você está sozinho. O momento tá sozinho. E era o momento agora, nós estamos muito sozinhos dentro de casa. É o momento que nós estamos sozinhos, é o momento, segundo o texto aqui pra gente, bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Então o silêncio, gente, meus irmãos, o silêncio é para nós olharmos para o Senhor, refletir nas suas misericórdias. E diz aqui, olha, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Olha que interessante. O bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Então a solidão é o momento de nós nos voltarmos para o Senhor. Muita gente faz o que lá no versículo 37, nós vamos ler aqui, o que lá no versículo 37 o autor diz, olha o que diz. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Muitas pessoas, Lucas, diante da solidão, elas têm a motivação de reclamar, de murmurar. Por que isso, Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso está me acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? E olha o que o texto diz. Quem é aquele que fala assim acontece e acontece? Deus. E olha para você ver. Acaso não procede do Altíssimo tanto mal quanto bem? Que forte. Sim. Do Altíssimo, do Senhor, procede tanto mal quanto bem, gente. Olha o que estamos vivendo. Procede sim do Senhor. O Senhor governa sobre o mal e sobre o bem. Mas olha o que o texto diz. Por que, pois, se queixa o homem vivente? E por que nós olhamos para fora e nos queixamos tanto? Reclamamos, murmuramos e reclamamos. Ele diz, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nós gastamos tanto tempo murmurando sobre a vida, mas nós não gastamos mesmo tempo nos lamentando sobre os nossos pecados. Será que o tanto de tempo que você gasta, que nós gastamos, você gasta murmurando e reclamando sobre como está o mundo, é o mesmo tempo que você gasta pedindo perdão sobre os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados? Nosso orgulho faz com que nós colocamos Deus no banco dos réus, né? Isso, nós somos isso. Nós somos juízes, nós queremos Deus, por que você fez isso? Enquanto nós devemos o quê? Abaixar as nossas cabeças, encurvar as nossas cabeças e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, pois sou miserável e pecador. Então, Lucas, esse é o que nós temos a dizer sobre a solidão. Aqueles que estão passando por um momento de solidão, que neste momento você não venha desperdiçar a sua solidão em somente tristeza e sentimento de abandono. Que você venha entender que o Pai que está no céu está com você. E que você venha entender que você pode buscá-lo.
É o momento de você orar, clamar a Ele. E assim, Ele vai renovar a sua sorte. E assim, renovar a alegria da salvação. O que é que todos nós devemos viver? Em alegria, em paz, com nossos irmãos. Amém. Vamos já aproveitar solidão. Como que as igrejas, maiorias, estão fechadas devido às ordens das autoridades, do governo. Então nós não podemos cultuar em grupo, ser igreja mesmo, união. Sim. Pergunta é, santidade. Eu creio que nesse tempo de coronavírus, da quarentena em si, não o coronavírus, mas a quarentena, nós temos aproveitado para poder pecar mais na forma do sigilo. Estou em casa, ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Como nós já trouxemos aqui, aonde que a maioria dos maridos batem nas suas esposas. Sim. Creio também o nível de imoralidade sexual envolvendo não só pornografia, mas como outras formas imorais estão crescendo devido ao povo estar a mente vazia, né? Não tem nada para fazer, deixa eu ver uma coisa errada aqui. Vendo coisas imorais sérias que têm relações sexuais, vendo coisas que não convém ao cristão ver, dentro da sua liberdade. Não que a gente esteja restringindo, né? Não pode fazer isso, não pode aquilo. Mas tem coisa também que não convém, né? Todas as coisas são lícitas, mas não deixarei dominar por todas. Então, assim, como que nós possamos manter santidade e sermos livres no momento que nós estamos sendo presos? Dizendo assim. Podemos fazer algumas ponderações aí a respeito do que você falou. Algumas algo que chama muita atenção nesse período. Muitas áreas ganhou muita notoriedade, muitas áreas ganhou muita evidência nesse período. Foi o quê? O aumento das plataformas de séries, de filme, Netflix, explodiu, né? Tudo YouTube, isso explodiu. YouTube também. YouTube explodiu, a área de games explodiu também, mas uma área que ela tem crescido muito, isso é um dado muito triste, é a área da indústria pornográfica. Sim. É uma das que mais cresceu neste período de pandemia. Isso é muito triste, porque é um momento, a pornografia ela é algo sujo, ela é algo que até para aquele que não conhece a Deus, até que não conhece, ele se sente mal por aquilo, mas é algo que mesmo assim a pessoa luta todos os dias contra aquilo. Se tem crescido, é algo que a pessoa a gente pode dizer assim, algo que a pessoa já estava querendo fazer e encontrou a razão e o motivo para fazer aquilo. Agora é desculpa, né? Eu falo o seguinte, a gente não pode falar assim, olha, a pandemia está fazendo os outros a pecar. Não, o pecado já estava no coração da pessoa e ela só encontrou um caminho, ela só encontrou um meio para pecar. O pecado já estava no coração. Sabe? É aquele jovem que cresceu na igreja, mas vai para a faculdade e começa a beber e começa a mexer com drogas e fala assim, a faculdade me fez isso, a universidade me fez isso. Não, aquilo já estava no coração dele. Ele só arrumou uma desculpa. Ele só arrumou um momento, uma desculpa para fazer aquilo. Sim. Mas a respeito da santidade, Lucas, o que deve ser bom lembrar? Nós não estamos falando aqui de santidade no sentido somente que devemos ter uma vida moral boa, mas não adianta você ter uma vida moral boa se você não tiver uma vida com Deus. Entende como os dois têm que conciliar? Sim. Por quê? Porque se você for apenas uma pessoa que deixa de fazer um tanto de coisa, deixa de ver série, deixa de jogar jogos, deixa de ver o Instagram, o WhatsApp, e para falar assim, eu quero me santificar. Mas se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de consagração, se você não lê a palavra, você está apenas se tornando uma legalista. Não pode. Uma pessoa legalista. Não pode ir. Qual que é a sua diferença sua para um monge que fica em cima de um topo que também não faz nada? Nenhum. A santificação, gente, isso deve ficar bem claro, ela deve ser algo que deve apontar sempre para Cristo Jesus e o quanto o nosso pecado ofende a Deus e não quanto o nosso pecado ofende a nós mesmos. Por exemplo, por que muitas pessoas falam assim, olha, por exemplo, um cara que está em adultério, um homem que está em adultério, fala assim, eu tenho que parar de cometer adultério, por quê? Porque isso vai fazer mal para o meu casamento. Perceba como a motivação para ele parar de pecar não é o fato do seu pecado ser contra Deus, mas o fato daquilo te fazer mal para sua família.
Eu tenho que parar com a pornografia porque eu estou me sentindo que isso faz mal para mim. Perceba como um sentimento de querer parar algo é um sentimento egoísta quando ele não aponta para Cristo. Quando você não entende a gravidade do seu pecado, que é uma ofensa contra Deus. Então, Lucas, a santidade ela é uma luta diária contra a carne. Agostinho, ele tem uma frase que ele fala assim, olha, se Deus está me chamando, basicamente assim, se Deus está me chamando para ser santo, então ele vai me capacitar a ser santo. Porque ele começou a boa obra. É fiel para cumprir. Aquele que nos chamou, ele vai fazer. Então, aquele que busca a santidade, nós entendemos que por mais que nós venhamos buscar a santidade todos os dias, algumas vezes iremos falhar. Mas nós não podemos desistir da nossa luta contra o pecado. É esse o ponto-chave do cristão, Lucas. O cristão é aquele que luta e que persevera até o fim e é preservado por Deus. Então é isso que deve ficar claro. Paulo, ele fala dessa luta lá em Romanos 7. Ele vai falar dessa luta, ele fala assim, olha, o meu prazer está na lei de Deus. Eu quero a lei de Deus, eu amo a lei de Deus, eu amo ler a Bíblia, eu amo orar, eu amo ir para a igreja, eu amo ouvir sermão. Mas há em mim algo que luta contra a carne, que luta contra o meu espírito, que é a carne. E ele vai lá e chega a dizer assim, Lucas, ai de mim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque é uma luta, ele quer a lei de Deus de um lado e ele tem a carne de outro. Quantas vezes nós somos assim, por exemplo, Lucas? Quantas vezes você já não estava assim, ó, não, hoje meu dia foi bem, eu orei muito, li muito a Bíblia, hoje eu tô santão. Hoje a unção foi forte. Hoje a unção foi forte, nossa, mas eu li demais a Bíblia, eu tô aplicando, mas no outro dia você caiu peça. Logo no de outro manhã, dia, de manhã você já cai, desanimado. no outro dia você já não ora mais, no outro dia você já... E você declara como Paulo, miserável homem que sou, gente, eu não estou aguentando mais isso. Aí ele fala, bendito seja Jesus Cristo. Então a nossa esperança está nisso. Na certeza de que a nossa santidade aqui, ela é uma luta diária contra o pecado. A busca pela perfeição, mesmo entendendo que aqui na terra nós não iremos alcançar. Mas nós não podemos desistir. Nós lutamos todos os dias, tendo assim vida com Deus, em oração e consagração. E todos os dias, se um dia nós tropeçarmos e falharmos, no mesmo momento nós retornemos ao Senhor em arrependimento e confissão dos nossos pecados, crendo que o Senhor Jesus Cristo é suficiente para nos perdoar, nos livrar e nos libertar de todo pecado. E nos ajudar nessa luta contra a carne todos os dias. Isso, Lucas, é algo que vai durar até a volta de Jesus. Pode ter certeza, meu irmão. Pode ter certeza que essa luta vai durar, mas você não pode desistir. Para encerrar sobre esse assunto de santidade, Agostinho, ele tinha uma frase que ele dizia basicamente assim a respeito de santidade. Ele que prefere chegar ao céu lutando contra o pecado, mancando, mas indo rumo a Cristo, rumo ao céu, tropeçando e levantando, do que virar as costas para Deus e falar, desistir e falar, não consigo mais. Perseverança. Perseverança. Acho que é a palavra que define melhor, né? Perseverança. Santidade aponta para a perseverança, aponta para olharmos para Cristo, aponta para odiarmos os nossos pecados. Odiar, Agostinho, ele tinha um grande dilema, o Lucas, que ele falava assim, eu gosto muito de Agostinho, que ele falava assim, olha, eu não quero mais querer, mas eu não sei, mas mesmo assim eu ainda desejo. Paulo fala sobre... Ele fala assim, eu não quero mais desejar, é um sentimento interno dele, eu não quero mais desejar, mas mesmo assim eu ainda desejo o que é mal. O pecado é o pecado no homem. É uma loucura, esse é o dilema, eu não quero, nós não queremos, nós odiamos o pecado, mas mesmo assim ele vem. Então, gente, é perseverança dia após dia, o cristianismo é isso, o evangelho é isso, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ou até então nós irmos ao encontro dele. Para a gente poder finalizar, como que você já explicou a parte, eu acho que principal, o lado escuro, né? A solidão que nós estamos sofrendo. Sim. Como então reverter a santidade e o que eu acho que Deus tem para falar para o seu povo no meio desse tempo. Se fosse resumir assim em poucas frases, o que Deus estaria para falar assim para o povo dele da aliança, para não perder a esperança, para poder permanecer firme no caminho. Eu vou usar uma frase que eu ouvi de um pregador recentemente,
né, o reverendo Paulo Brasil, que ele falou o seguinte: é um momento em que nós temos que conhecer menos de vírus e conhecer mais de Deus. Nós sabemos de onde vem o vírus, quantos já morreram, quantos já se recuperaram, quantos óbitos, quantos vão morrer, curva ali, curva aqui, o que fazer, vacina e tudo. A nossa esperança está tudo nisso. Nós conhecemos estatística, nós vemos nos jornais tudo isso, nós gastamos muito tempo, muita energia usando isso. Mas nós temos que gastar mais energia ainda conhecendo mais de Deus. Então, menos de conhecer o vírus e mais de conhecer a Deus. É isso que é o momento. Amém. Nós aproveitamos. Irmão, agradecer aqui Quero agradecer, Lucas, a sua presença, ao povo aí que espero que possa ter sido edificado por esse grande homem de Deus. Daqui um dia, nosso futuro pastor. o Senhor assim permitir. Amém? Já está qual o segundo ano, né? Eu estou no segundo ano já do seminário, né, pela graça de Deus, terminando esse semestre agora e vamos aí. Vamos aí finalizar. Pastorzão já vai aparecer mais, tá, irmão? Pode já acostumar com esse rosto aqui, que é um irmão assim, só de mãe separada, né? Pra gente poder trazer mais um. Você quer mandar um abraço pra alguém, algum recado? Não, eu quero só agradecer a Deus mesmo por essa oportunidade. Um abraço para minha esposa, Fanny, e para o meu filho, Otto. Ó, uma benção, viu, irmão? Pena que não tá podendo ver aqui, senão ia fazer uma bagunça aqui, né? Mas, irmãos, eu espero que você possa ter gostado. Se essa palavra edificou você, compartilhe para alcançar mais pessoas. Caso tenha dúvida, pode aí comentar, que o irmão Saulo vai estar visualizando também, ele pode te responder lá. Mas é isso, eu espero que seja tudo conforme a vontade de Deus, que possa alcançar quem necessita. Sim. Que seja sempre o necessário para o reino de Deus ser avançado, que nós sempre diminuamos aqui e Deus sempre prevaleça e cresça sobre nós. É verdade. Deus nos Correto? abençoe. Então, meus irmãos, um forte abraço a todos. Saulo, novamente, Valeu, muito obrigado. Depois vai agradeço. aparecer muito mais aqui. Sempre Amém? disponível. Sempre disponível. Sempre disponível. Irmão, um forte abraço. Fica com Deus. Com Deus.